Prezados alunos, do segundo ano, das minhas turmas do segundo ano de administração, automação e edificações, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas, porque ontem eu estava em um local em que a conexão estava muito ruim, mas acredito também que foi falha também do próprio Microsoft Teams. Então, agora eu tenho a oportunidade com uma boa conexão, de gravar a nossa aula e encaminhar o link do YouTube para vocês. Mais uma vez, boa tarde. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 5 do nosso programa, né? O capítulo 5 trata de um tema da fisicoquímica, que é a termoquímica, né? E, na minha opinião, é um dos capítulos mais interessantes da fisicoquímica, ao lado, ainda na minha opinião, ao lado da eletroquímica. A eletroquímica trata dos fenômenos elétricos associados às reações químicas, tá? Espontâneas e não espontâneas. E a termoquímica, que é o assunto das nossas próximas 3 aulas, trata da produção de calor, ou consumo de calor, depende, que estará envolvido nas reações químicas. Então, é um assunto muito interessante, muito atual, está diretamente relacionado à produção de energia, né? Esse é um dos principais desafios no mundo de hoje, que é a produção de energia, que está associado ao consumo de combustíveis, a queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, né? Carvão mineral, etanol, carvão vegetal. Então, há uma série de temas relacionados à termoquímica que são de extrema importância, são atualíssimos nos dias de hoje, né? É até redundância falar atualíssimos no dia de hoje, que são atualíssimos. E também questões ambientais. A queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, derivados do petróleo, né, do refino do petróleo, óleo diesel principalmente, gasolina, ou também gás natural, né? A combustão, a queima dessas substâncias, desses combustíveis para obtenção de energia, ela é necessária, ainda a nossa matriz energética depende muito disso, mas traz consequências, sendo que a principal dessas consequências, além da própria poluição que é nociva à nossa saúde, né? A emissão de gases tóxicos na atmosfera, além disso, a emissão de um gás específico, particular, há outros, né? Mas esse é o principal deles, que é o gás carbônico, que é o CO2, né? O CO2 é um gás estufa, de efeito estufa. Então, a quantidade, a concentração de gás carbônico, vocês fizeram uma questão sobre isso, resolveram uma questão sobre isso lá no capítulo anterior, Soluções, né? A concentração de gás carbônico era menos de 300 ppm volumétrico no início da Revolução Industrial. Em 2020, o Met Office, que é o órgão meteorológico oficial da Grã-Bretanha, do Reino Unido, mediu 417 ppm volumétrico de gás carbônico na atmosfera. Houve um aumento, um acréscimo, desde a Revolução Industrial,
de 50%. E isso causou um aumento da temperatura média na superfície da Terra, tanto do ar quanto das águas. Isso está causando o chamado aquecimento global. E o aquecimento global está causando as mudanças climáticas, com todos os seus efeitos sobre a fauna, a flora, e por aí vai. Bom, então esse assunto na termoquímica é muito importante, é muito relevante. Ok, gente? Bom, tanto é que nesse capítulo 5, termoquímica, nós não vamos fazer um questionário no formato do que foi o questionário do capítulo anterior, soluções, não. Vocês vão fazer um trabalho, tá? Eu vou publicar esse trabalho no dia 1º, de junho, no dia 1/6, na abertura da atividade. Essa atividade vai ficar aberta por 15 dias, está lá no nosso cronograma. Deixa eu compartilhar o cronograma para nós aqui. Só um minutinho, vamos lá. Está aí o nosso cronograma, tá? Então, essa aula aqui, na verdade, do dia 18, está sendo agora, dia 19, eu estou gravando para vocês. No dia 25 a gente continua, claro, né? No dia 25 a gente continua. No dia 1º é a terceira aula sobre termoquímica, e neste dia também, eu vou disponibilizar para vocês um trabalho sobre combustíveis. Aqui está errado, tá, gente? Não vale 15 pontos, não. Eu esqueci de corrigir. Esse trabalho vai valer 10 pontos, porque a etapa são 35 pontos, 20 foi para o capítulo 4, soluções, e 15... não, tá certo. Não, é 15 mesmo, é 15. 20 foi para... Deixa eu conferir lá embaixo. Isso mesmo, eu estou falando bobagem aqui. O capítulo soluções, o questionário valeu 20 pontos, né? Ainda está aberto. E no capítulo termoquímica, nós faremos aqui o asterisco aqui embaixo. Nós faremos um trabalho valendo 15 pontos, tá certo? A soma aqui no trimestre vale, na segunda etapa, vale 35. Eu vacilei aqui, tá? Vale 35. E esse trabalho vai ser aberto no dia 1º. Ainda estou elaborando esse trabalho, tá? Com certeza eu vou pedir para vocês, se alguém quiser já ir se adiantando, eu vou pedir para vocês pesquisarem sobre um determinado combustível, tá? Ocorrências desse combustível, processo industrial de refino ou de obtenção, consumo no Brasil nos últimos anos. Vai ter alguns itens lá que eu vou pedir. Vai ser um combustível, só que vai haver um sorteio lá desses combustíveis entre os alunos. Então, óleo diesel, gasolina, etanol, carvão mineral, carvão vegetal, gás natural. Um desses aí vai ser designado para cada aluno, ok? Então, isso vocês vão ficar sabendo no dia 1º. Qual combustível cada aluno vai pesquisar. Vai ser um combustível por aluno. Além disso, virá também uma questão de cálculo envolvendo conceitos da termoquímica, envolvendo dados que a gente vai trabalhar aqui na termoquímica nessas 3 aulas. Ok? Tudo bem, gente? Mas se alguém quiser já ir se adiantando, são esses os combustíveis que provavelmente estarão lá. Gasolina, óleo diesel, carvão mineral, carvão vegetal, etanol. Um desses aí, ou mais de um, vão estar lá, e eu vou pedir formas de ocorrência na natureza, ou processo industrial de obtenção e refino, consumo no Brasil, importante, impactos ambientais do seu uso,
Qual que é o impacto ambiental, por exemplo, do uso do carvão vegetal, né? Né? Do carvão vegetal? É desmatamento, é não sei o quê. Então, ou da queima da gasolina, da queima do óleo diesel. O óleo diesel é o pior deles, né? O carvão mineral também. No Brasil não, porque o Brasil não é grande produtor de carvão mineral, mas há alguns países aí, o maior poluidor do mundo, que é a China, a maior fonte de produção de energia na China é o carvão mineral. O carvão mineral tem muitas impurezas, né? Tem muita, entre aspas, sujeira, além do próprio elemento químico carbono. Então, na hora que o carvão minerado é queimado, colocado em combustão, além da produção de energia, as usinas de queima de carvão mineral despejam na atmosfera milhões e milhões de toneladas de outros poluentes, né? Ok, tudo bem? Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar de os principais conceitos da termoquímica, tá? E para a gente começar a formar uma ideia mais embasada de como é esse assunto termoquímico tem muito a ver com o nosso dia a dia, ok? Muito bem, vamos passar direto lá para a nossa apresentação. Nós estamos aqui, essa apresentação está disponível para vocês lá no bloco Termoquímica, né? Capítulo 5, Termoquímica, da nossa sala do Moodle. Muito bem. Então, o próprio nome do tema do capítulo é autoexplicativo, né? A palavra, o termo, ó, interessante, né? Termo significa calor, né? O que é a termoquímica? É o estudo dos processos químicos, das reações químicas que envolvam a transferência de calor do sistema químico, onde está acontecendo a reação química, e o meio ambiente, né? Gente, desculpa aí. Fui atender ali, ó. Duro, né? E o meio ambiente. Então, há certos sistemas químicos, certas reações químicas que liberam energia para o meio ambiente. Meio ambiente aqui, gente, não o meio aqui tem o significado de tudo aquilo que envolve uma reação. Então, se, por exemplo, uma reação está acontecendo lá no laboratório, num copo, que a gente conhece com o nome de Becker, né? Todo mundo lembra? Tá? A, 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 o sistema a fronteira do sistema são as paredes do Becker, e a reação química, por exemplo, ácido com base, que está acontecendo ali dentro, é o nosso sistema em si. Tá? E tudo que circunda aquele copo ali do Becker é o ambiente, é o meio ambiente. O significado aqui da palavra meio é essa, tudo aquilo que circunda o sistema. Ok? Então, há sistemas que liberam energia, aqui o prefixo exo. Exo significa de dentro para fora, libera energia. Então, algumas reações químicas são aquelas que produzem energia, principalmente na forma de calor. Essas aqui, as exotérmicas, são as mais importantes, é claro, e que são aquelas relacionadas à queima dos combustíveis. Os combustíveis, eles são queimados exatamente para produzir energia, principalmente na forma de energia térmica, né? Lenha, madeira. Quando você queima a lenha, você quer produzir calor, né? Em alguns casos também realizar trabalho. Quando a gasolina queima no interior do motor de um carro, ou o óleo diesel queima
sofre combustão no interior do motor de um caminhão, além do calor, está gerando também uma expansão volumétrica que realiza um trabalho. É essa explosão da gasolina lá no motor que realiza um trabalho. Que trabalho é esse? Movimentar o carro, né? Movimenta lá os cilindros do motor, que por sua vez movimenta as bielas, movimenta o virabrequim e, e movimenta o carro. Então, essas são as principais reações que nos interessam, tá? Algumas são chamadas de endotérmicas, porque endo significa de fora para dentro. Por exemplo, injeção endovenosa. O que é uma injeção endovenosa? Aplicada na veia, né? O que é uma endoscopia? Endoscopia é um exame feito visual, né? Feito com o uso de uma cânula. Cânula é um tubo que é colocado pela boca do paciente. O paciente geralmente é sedado, né? Dão lá um remedinho para ele dormir, né? Eu já fiz endoscopia, né? Tá? Aí aquele tubo, aquela cânula é enfiada até lá no estômago do paciente. E aí o médico, por meio de uma fibra ótica lá, ele enxerga e fotografa o interior do estômago, do duodeno do estômago e do esôfago do paciente, né? Então é de fora para dentro. Endoscopia. Escopo significa ver, né? Ver lá dentro. Então, endotérmicas são reações que ocorrem absorvendo de fora para dentro do sistema, né? Absorvendo energia. Tem uma muito importante, né, gente? Que é o processo da fotossíntese. A fotossíntese, todo mundo sabe, que é a captura, é o sequestro de gás carbônico pelos vegetais clorofilados, né? Eles sequestram gás carbônico da atmosfera, fazem com que o gás carbônico reaja com a água, ok, gente? Para isso é necessária a energia solar, a luz. Sem energia solar, a luz, que é uma radiação eletromagnética, né? Tá? Essa reação não acontece. Então, o processo de fotossíntese, ele é um processo que absorve calor. Graças a Deus, né? Isso gera vegetais que, por sua vez, vão ser comidos por animais e assim sucessivamente. A fotossíntese é a base das principais cadeias alimentares do planeta Terra, né? Tá? Muito bem, vamos passar para frente. Quais são os termos próprios na termoquímica? São as chamadas entalpias. Eu vou falar mais à frente do que é uma entalpia. Tá? A principal entalpia que nós vamos estudar aqui vai ser essa. Dentro daquele espírito lá do artigo 22 da Instrução Normativa, né, da Diretoria de Ensino, eu vou focar com vocês na entalpia de combustão, que está ligada aos combustíveis. Né? Nesse tipo de entalpia, já vou adiantar, entalpia é o conteúdo energético das substâncias. Né? Então, é nesse tipo de entalpia que nós vamos trabalhar, principalmente para o caso dos combustíveis que a gente utiliza no nosso dia a dia. Bom, vamos lá. Aquilo que eu falei agora há pouco, né, gente? Olha lá. Em nossa sociedade, a demanda por energia é sempre crescente. Na verdade, a humanidade abusa do consumo de energia, né? Há países que consomem muita energia, né? Estados Unidos, China, União Europeia, que é um conjunto de países. Se todo mundo que eu falo, todos os países do mundo consumissem, demandassem energia como esses que eu citei agora, União Europeia, Estados Unidos e China, Japão, o mundo já tinha entrado em colapso. Porque há países subconsumidores que consomem pouca energia, né?
Então, essa demanda é muito grande. E as reações químicas são aquelas usadas como uma dessas fontes de energia, principalmente as reações de combustão. Já há estudos para substituir as fontes de energia. Todo mundo sabe da energia eólica, que é obtida pelo movimento dos ventos, né, nas pás, né, daquelas usinas eólicas, né? No Brasil já tem muito no Nordeste, né? Na Europa tem muito também, né? O Brasil é um grande produtor de energia hidroelétrica, que é uma energia, entre aspas, limpa, que a água passa, ela é represada e passa por uma turbina. Essa turbina, as pás dela vão gerar energia elétrica. É claro que não é tão limpo assim, porque grandes áreas têm que ser inundadas, populações têm que ser remanejadas, os seus locais de moradia, mas eu ainda assim sou um defensor da energia hidroelétrica, ainda mais no Brasil, né? Tem tanta área para se construir usinas hidroelétricas, né? Tá? Melhor do que construir usina nuclear, com risco de acidentes, né? Como aconteceu em Fukushima, no Japão, uns anos atrás, em Chernobyl. Eu não sei se fala Chernobyl ou Chernobyl, na Ucrânia, né? A coisa lá, o reator, o núcleo do reator nuclear fundiu, né? Espalhou radioatividade na Europa inteira, lá em Chernobyl. No Japão, em Fukushima, se não me engano, foi em 2011. Foi por causa de um terremoto lá, né? Seguido de um tsunami. Então, a geração de energia hidroelétrica na minha opinião, a mais segura. O risco é se romper a barragem, né, de água lá. Bom, aqui um exemplo aqui interessante. Nesse exemplo aqui, um foguete, né, sendo lançado aqui, e o gás hidrogênio, um gás simples, né, de molécula bem simples, H2, ele é o combustível líquido utilizado na maioria desses foguetes aí hoje em uso, né? Tá? Aqui a gente está falando de uma reação exotérmica. Muito bem. Conceito de termoquímica estuda as energias envolvidas nas reações químicas. Tá? Ou, na verdade, estuda as variações de energia. Se essa variação é negativa, o que é isso? O conteúdo energético inicial da reação é maior no início e menor no final. Quando há esse desnível, quando há essa diferença, maior no início e menor no final, essa diferença ela é liberada. É o caso das reações exotérmicas. Numa reação exotérmica, tá, que libera calor, o conteúdo energético inicial é maior do que o final. Conteúdo energético inicial, eu estou falando de reagentes. Conteúdo energético final, eu estou falando de produtos. Então, quando o inicial é maior do que o final, essa diferença ela é julgada fora, entre aspas, ela é liberada para o meio. São as chamadas exotérmicas, né? Ao contrário, as endotérmicas, o conteúdo energético inicial é menor. Aí absorve energia, absorve calor. O conteúdo energético final dos produtos da reação, né, é maior. Aí, para se passar de um conteúdo energético menor para um conteúdo energético maior, é necessário que haja uma absorção de energia. Tá? São as endo. E o que é energia química? Energia química, olha lá, ela está armazenada, ela fica armazenada nos átomos dos elementos químicos, nas moléculas, nas ligações, né, gente? Entre os átomos das moléculas, nas ligações covalentes, nesse caso, nas ligações entre os íons, cátions e ânions das substâncias iônicas. Então, a energia química nada mais é do que ela é decorrente
das ligações existentes nessas chamadas unidades estruturais. Nas chamadas unidades estruturais, que são os átomos, as moléculas, os íons das substâncias químicas. Por que isso? Porque quando a reação química ocorre, essas unidades estruturais, elas sofrem transformações. Por exemplo, lá na fotossíntese, CO2 reagindo com água, absorvendo luz, transformam em quê? Em glicose e liberam gás oxigênio. Todo mundo conhece a reação de fotossíntese, né? CO2 mais água, absorvendo luz, dando glicose e liberando oxigênio. Vejam aí as unidades estruturais. CO2 é uma coisa, H2O é outra. Reagentes. Produtos, glicose, todo mundo sabe o que é, né? E oxigênio O2. As unidades estruturais se transformam. E essa transformação das unidades estruturais, moléculas, tal, é que causam essa variação de energia. Ou para fora, exotérmica, ou energia para dentro, endotérmica. Aqui, o que eu estou falando aqui, ó. Olha lá. Quando as substâncias se transformam, quando elas reagem, obrigatoriamente há uma variação do conteúdo energético. Ok, gente? E vou falar mais ainda. Isso vale não só para reação química, isso vale também para fenômenos físicos. Qualquer transformação da matéria, seja fenômeno físico, seja reação química, sempre vai haver uma variação de energia. Se você pega um lápis no chão e coloca em cima da mesa, a energia potencial gravitacional do lápis no chão era uma. Quando você tira de lá e coloca em cima da mesa, a energia potencial gravitacional é outra, porque você variou a altura desse objeto, desse corpo, do lápis. Então, não precisa, para haver variação de energia, não é necessário que seja reação química. Qualquer fenômeno físico envolve uma certa quantidade, uma certa variação de energia, tá? Se você pega esse lápis, né? Ou pega uma borracha, o lápis não vai fazer isso, não, você vai quebrar ele, né? Pega uma borracha, joga na parede, essa borracha vai chegar lá com uma certa velocidade V, ou seja, energia cinética, né? Meio de mv2. Na hora que bate lá, a velocidade cai para zero. Aí, naquele instante que a borracha bate na parede, velocidade vai a zero, aquela energia cinética se transforma em energia potencial. Aí, ela cai, a borracha cai, mgh, energia potencial, massa, aceleração gravitacional, vezes altura, mgh. Então, qualquer transformação da matéria, seja fenômeno químico, físico ou reação química, envolve variação de energia. Ok, gente? Envolve um certo trabalho realizado. Sempre vai ser necessário realizar um trabalho, né? Ali, já falamos isso. Se o conteúdo energético diminui de maior para menor, vai liberar calor. Se o conteúdo energético aumenta de menor para maior, vai absorver calor. Nós vamos falar disso com mais detalhe. Eu acabei de falar nisso aqui, ó. As transformações, olha lá, químicas ou físicas, envolvem energia. Então, existem aquelas que absorvem, são as endotérmicas. Aqui o exemplo da fotossíntese, que bacana, ó, tá? Gás carbônico, água, absorvendo luz. Fotossíntese, são os vegetais clorofilados, né? Liberam glicose e oxigênio. Faltou oxigênio aqui, gente. Já aquelas que liberam energia, aquelas transformações que liberam energia,
são fontes, elas liberam, produzem para nós energia, que são os combustíveis, né? Parece até engraçado falar isso, mas a madeira ainda é, no mundo hoje, uma grande fonte de energia, principalmente no meio rural. Quantidade, meu irmão tem um fogão a lenha lá na casa dele, né? Tá? Ele mora numa chácara, e aí ele quase não usa o fogão a gás que ele tem lá dentro de casa, né? Ele usa lá a maior parte dos dias lá, ele usa, ele queima lenha, né, lá da chácara dele, para fazer comida, para esquentar a água do chuveiro, né, na serpentina. E tem gente que usa lenha por necessidade, tá? Infelizmente, né, não deveria ser assim, né? Tem gente que não tem dinheiro para comprar gás de cozinha, ainda mais no preço que está hoje, né? Tem gente que vive numa situação de vulnerabilidade socioeconômica muito grande. Então, tem famílias aí que dependem de queimar lá seus galinhos, lá, sua lenhazinha, para fazer sua comida. Repito, não deveria ser assim, né? Infelizmente. Mas a madeira ainda é, a lenha, uma das maiores fontes de energia. Tá? Bom, vamos para frente. Não quero estender muito, não. Então, nós temos as exotérmicas, que liberam energia, né? Eu pus uma reação aqui de um exemplo aqui, que é do curso de metalurgia, né? É a chamada reação da termita, tá? Isso aqui, mas exemplo de exotérmica, eu aproveitei esse slide aqui de uma outra atividade que eu tinha há um tempo atrás aí, mas na verdade, isso aqui é da metalurgia. Eu não tenho nenhuma turma da metalurgia, não, mas isso é lá da metalurgia, né? É a chamada reação da termita. Mas, gente, exotérmicas são várias. Qualquer combustível que você pegar, né, e provocar a queima desse combustível, vai liberar calor. Nós, seres humanos, nós somos uma fonte de calor. Quando você respira o ar, o oxigênio ele entra na circulação do sangue arterial pela troca gasosa nos alvéolos, não é isso? E vai lá nas células para queimar os carboidratos lá, os glicogênios, né? E manter a nossa temperatura corporal, tá, gente? Por isso que a gente fala que tem certos alimentos que são muito calóricos, produzem muita energia. Se você não consumir aquilo, transforma em gordura, né? Em pança. As endo, olha lá, absorvem energia. Fotossíntese, as endotérmicas são menos comuns, são menos abundantes do que as exotérmicas, tá? A evaporação da água. Gente, quando você pula na piscina, pula na piscina, ou pula lá na cachoeira, quando você sai molhado, você não sente um friozinho? Por quê? Porque a água, na hora que evapora, você está com a pele molhada, pulou na piscina. Na hora que você saiu, pode estar fazendo calor, não importa. Mas na hora que você saiu da água da piscina ali, ou da cachoeira, aquela água da sua pele vai evaporar. Na hora que ela evapora, para evaporar, ela absorve a energia do seu corpo. Então você sente aquele friozinho, né? aquele calafriozinho, né? A evaporação da água é um processo endotérmico, não é química, é físico, né? Derretimento do gelo, por aí vai. Digestão dos alimentos. Muito bem. Esse tópico, transformação, calor e temperatura. As pessoas costumam confundir calor e temperatura. Calor, gente, é uma forma de energia. É uma energia eletromagnética. Tá? Eu esqueci, eu deveria ter colocado aqui nesse slide o espectro eletromagnético. Porque existem basicamente duas formas de energia. As energias mecânicas, tá? Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia elástica. Né? Tá? Essas são as energias mecânicas.
Então, é como o exemplo que eu dei do lápis lá. Você pega um lápis, tira do chão, põe na mesa. Você empurra um objeto. Esses são os tipos de energia mecânicas. Agora, há uma outra modalidade de energia que são as energias eletromagnéticas. Qual é a diferença de uma para outra? Nas transformações que envolvam energia mecânica, quando você joga a borracha na parede, além da energia envolvida naquele processo, eu vou ter uma certa quantidade de matéria, de massa. Energia hidroelétrica. Então, quando aquela massa de água passa pela turbina, tá, para gerar energia, é energia potencial da água, envolvendo uma certa quantidade de massa. Essa é a energia mecânica. Agora, existe um tipo de energia que são as energias eletromagnéticas. As energias eletromagnéticas transportam, quando há uma onda eletromagnética, há o transporte de energia, mas sem o transporte de matéria, de massa. É o caso, é um conceito bem simplificado, tá, gente? É o caso, por exemplo, das ondas lá do micro-ondas. Aquele micro-ondas que a gente usa para esquentar comida em casa, né? Tá? Aquilo ali é uma onda eletromagnética. Tem um componente elétrico, é um vetor componente elétrico. Talvez você já esteja estudando isso lá na física, tá, gente? Agora não tem como afirmar isso. E tem um componente que é o vetor magnético. Uma onda eletromagnética, ela se decompõe num componente elétrico e no componente magnético. E essa onda, o próprio nome já diz, ela tem um certo comprimento. Tá? Para você visualizar o que é uma onda, amarra uma corda na parede, lá no muro lá fora, na grade, e balança a corda. Na hora que você balança, ela forma uma onda, um sobe e desce. Ou joga uma pedra dentro d'água, da superfície de um lago em repouso, ou uma água de uma bacia, você vai ver a propagação dessa onda, formando altos e baixos. A energia eletromagnética se propaga, tá? Também no formato de onda, mas sem transportar matéria, só transportando energia. E qual é a mais comum? É a luz. A luz, essa luz que chega até nós do Sol, graças ao bom Deus, né? Essa luz, ela é um conjunto de ondas eletromagnéticas, que vão desde o vermelho até o violeta. No vermelho, o comprimento dessa onda é maior. No violeta, o comprimento dessa onda, comprimento é a distância entre dois picos, tá, da onda. Tá? Então, o vermelho é uma energia que a gente enxerga, tá? O nosso cérebro consegue perceber o vermelho, tem um comprimento de onda maior do que o violeta, que tem um comprimento de onda menor. Então, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, são as cores do arco-íris, né? Ok, gente? Aí termina no violeta, né? A gente chama o vermelho de cor quente e o violeta de cor fria, o azul, o violeta de cor fria, né? Tá? Por quê? O vermelho é chamado de cor quente? Porque próximo ao vermelho há um outro tipo de onda eletromagnética chamado infravermelho. O infravermelho, o comprimento de onda é maior do que no vermelho. O infravermelho nada mais é do que o calor. O calor é um tipo de onda eletromagnética, tá? Cujo comprimento de onda é o infravermelho, né? Tá? Hoje a gente tem uma série de aplicações para o infravermelho, né? Essas lentes de visualização noturna detectam o infravermelho de um ser vivo, de um corpo, né? E o calor nada mais é do que energia do tipo infravermelho. A gente não enxerga, a olho nu, não enxerga o infravermelho, tá? Só do vermelho para lá.
Assim como o violeta. A gente enxerga o violeta, cujo comprimento de onda é menor. Mas do comprimentos de onda menor do que o violeta, a gente não enxerga. Tá? É o chamado ultravioleta. Né? Inclusive, a Terra ela é constantemente bombardeada por ultravioleta que vem do Sol. Né? Não é só com luz visível, não. Né? Também a gente recebe muito ultravioleta. Inclusive, a ultravioleta é nociva em excesso, né? À nossa saúde, né? Causa câncer de pele. Mas ainda bem que tem uma tal de camada de ozônio lá na estratosfera, né? Mais ou menos 30, 40 quilômetros de altitude em relação à superfície da Terra. O ozônio ele é capaz de refletir boa parte do ultravioleta. Bom, mas vamos voltar ao principal. Então, calor é um tipo de energia eletromagnética. Temperatura, gente, é a medida do grau de agitação molecular. Então, não confundam calor e temperatura. Calor é um tipo de energia. Temperatura é uma escala usada por nós, né? Nós, seres humanos, pela ciência, para medir a temperatura. O que é? Para medir o grau de agitação do sistema, das moléculas. Para medir o grau de agitação ou da energia cinética dos componentes daquele sistema. Ok, gente? Tá? A principal escala de temperatura que a gente conhece é a grau Celsius. E grau Kelvin, que é a escala absoluta. Bom, vamos lá. Então, olha lá, as transformações têm suas necessidades energéticas. O que significa isso? Ou liberam ou absorvem. Ok, gente? Então, quando ocorre aqui, olha o fluxo de calor nesse exemplo aqui, ó. É de um sistema, o vermelho mais quente, para o azul mais frio. Vai acontecer um certo equilíbrio. Se um estava 80 e o outro estava 0, vai haver um fluxo de calor do mais quente para o mais frio. Tá? Até que as temperaturas se igualem. Isso é física, não vou ficar muito tempo com isso, não. Tá? Esses termos quente e frio não são termos científicos, são termos populares. Um objeto ele é mais quente que o outro, dependendo das temperaturas que eles estão. Se você pega no metal, sua mão vai estar na sua temperatura corporal 36 graus Celsius. Se você encosta no metal, no metal, por exemplo, da cadeira, que vai estar a 20, sua mão está quente em relação ao 36 graus, em relação ao metal da cadeira, aí, da mesa, 20 graus. Agora, então sua mão é mais quente do que o metal. Mas se você encostar numa panela que está lá no fogo, não faz isso não. Né? Você vai perceber que sua mão está mais fria em relação àquela panela quente, né? Sua mão está 36, a panela está 90 e tanto. Não vai fazer isso não, né? Então, quente e frio são termos relativos. Então, olha lá, voltando. Transformação isotérmica, libera energia para o meio. Transformação endotérmica, absorve energia do meio. Vamos para frente. Olha lá, um esqueminha aqui. Exotérmica, a energia sai. Endotérmica, a energia entra. Isso aqui eu vou passar batido. Vamos lá. Então, os conceitos. Agora sim, nós vamos entrar no conceito de entalpia. Sempre que ocorre uma transformação, um trabalho vai ser realizado. Se você pisca o olho, piscou seu olho, tá? Uma certa quantidade de trifosfato adenosina, né? Que é o TPA, né? Vai estar envolvida ali. Tá? Então, todo trabalho, toda transformação química demanda energia, demanda uma realização de trabalho. Qual que é o trabalho realizado numa reação química? É a quebra das ligações. Quando uma reação química ocorre, as ligações das moléculas dos reagentes vão ser quebradas e vão ser transformadas em outras ligações. Olha lá a fotossíntese. As ligações
entre o carbono e o oxigênio do CO2 vão ser quebradas, as ligações entre o hidrogênio e o oxigênio da água vão ser quebradas, e as ligações lá na glicose e lá no oxigênio vão ser formadas. Então, quando ocorre uma transformação, ocorre uma quebra de ligações. E essa quebra demanda trabalho realizado. Na química e na física também, e principalmente num ramo da ciência que envolve tudo isso que a gente está falando, que é a chamada termodinâmica, tá? É o conceito de entalpia. O conceito de entalpia, ele engloba tanto a energia envolvida, quanto o trabalho realizado naquela transformação. Seja transformação física, seja transformação química, tá? Então, nós vamos passar a usar agora o conceito de entalpia, que é, como eu já disse, um conceito termodinâmico que envolve tanto energia quanto o trabalho realizado. A letra símbolo usada universalmente é H. Todo mundo já adivinhou que a H vem da palavra inglesa para calor, né? Tá? É só pesquisar lá para ver que palavra é essa, heat, né? Então, todo mundo usa a letra H para designar entalpia. Mas o interessante é que vocês vão perceber que o que se mede numa reação química não é a entalpia de uma dada substância, não é o conteúdo energético, o potencial energético da substância. O que se mede é a variação da entalpia. Quando uma reação ocorre, os reagentes são transformados em produtos. Eu vou sair de uma entalpia inicial, reagentes, e vou chegar numa entalpia final, produtos. Essa variação, inicial para final, se ela diminui, é uma coisa, se ela aumenta, é outra, né? Então, o que a gente mede, na verdade, é a variação de entalpia. Então, está aqui um conceito de entalpia, ó, do H, ó. É esse, ó. Tá? Entalpia nada mais é do que o conteúdo energético de uma substância. Quando a reação química ocorre, eu tenho o conteúdo energético dos reagentes no início e tenho o conteúdo energético dos produtos no final. Essa diferença é a que vai dizer para nós se aquela reação liberou calor, exotérmica, ou se ela absorveu calor, endotérmica. Ah, lá, ó. Ali o que eu falei, ó. O que se mede, na verdade, na prática, é o fluxo de calor. Se é de fora para dentro ou de dentro para fora do sistema. Então, o que se mede é o o que se mede é o ΔH, e não só o H. Quais são as unidades mais comuns para medir calor? Ou seja, para medir entalpia? É a caloria, tá? Ou o joule. Já todo mundo sabe a unidade de trabalho, não é isso, gente? Tá? Mas o mais importante são os múltiplos. Quilocaloria e quilojoule. 1 quilo, quilo significa 1000. 1 quilograma, 1000 gramas, né? 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilocaloria, 1000 calorias. 1 quilojoule, 1000 joules. O interessante é que a relação entre caloria e joule, ou quilocaloria e quilojoule, é 4,18. 1 quilocaloria, 4,18 quilojoules. Ok, gente? Tá? Nós vamos trabalhar com isso nos exercícios. Muito bem. Como é que se mede, na realidade, na prática, o calor de uma reação? Isso aqui é meramente informativo, tá, gente? Utiliza-se equipamentos chamados de calorímetros. Inclusive, esse aqui dá até para construir no laboratório. Quando é uma reação envolvendo soluções aquosas, por exemplo, uma solução de um ácido reagindo com uma solução de uma base, essa reação ácido com base dá sal e água, né? Ela é exotérmica, a maioria delas. Dá para fazer a medição, tá?
Se nós estivéssemos em aulas presenciais, muito provavelmente a gente faria uma experiência dessa, tá? Eu levaria a turma no laboratório para fazer uma experiência dessa. É uma garrafa térmica comum, garrafa de café, tá? E um termômetro, né? Vocês estão vendo a figura ali, né? A gente fura a tampa da garrafa térmica aqui, insere um termômetro, a garrafa térmica é revestida com material isolante, tá? Esses equipamentos são chamados de calorímetros. Para reações de combustão, não, já é um outro equipamento, é a chamada bomba calorimétrica. Muito bem, essa expressão aqui é lá na física, aqui não, se a gente fosse fazer a prática, tudo bem, isso aqui não vai ser cobrado de vocês agora, não. O calor envolvido é diretamente proporcional à massa, ao calor específico da substância e à variação de temperatura. Isso aí não vamos mexer com isso agora, não. Tá? Agora, aqui sim. O que é, então, variação de entalpia? A variação de entalpia, o ΔH, nada mais é do que o calor de uma reação. Então, toda vez que se falar calor de reação, a gente deve associar imediatamente a variação de entalpia. Ou, inversamente, toda vez que falar em ΔH, variação de entalpia, nós estamos falando de calor de reação. Como é que se mede o ΔH? Aqui uma maneira de expressar. Olha lá. Opa, vamos pegar só esse aqui. É a entalpia final menos a entalpia inicial. Variação não é sempre isso, gente? Tá? Deslocamento de um corpo é a posição final menos a posição inicial. Então, delta é sempre final menos inicial. Então, tem livro que apresenta assim, ó. ΔH é igual a HF menos HI. HF, produtos, olha lá. HI, reagentes. Ou, tem livro que fala H2 menos H1, produtos menos reagentes. Ou, o que eu mais gosto é essa aqui, tá? Usar essa aqui. Tudo é a mesma coisa, é mesmo? HP menos HR. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Olha lá. Ah, aqui está em H2, não tem problema. Olha lá, está usando essa aqui. Ó. Aqui. Ó. Se a entalpia final é menor do que a inicial, aqui, ó, o sinal algébrico desse ΔH vai ser negativo. E toda vez que vocês encontrarem no exercício ΔH igual a menos 100 quilocalorias, a gente vai estar tratando de uma reação exotérmica. Ok? Agora, se o conteúdo energético final, H2, for maior do que o inicial, tá? A variação vai ser positiva. Aí o ΔH vai ser de uma reação endo. A reação de decomposição da amônia. Eu acho que essa aí é endotérmica, eu acho. Ou a reação de fotossíntese, ΔH igual a mais não sei quantas quilocalorias. Então, o sinal positivo, o sinal algébrico, indica a reação endotérmica. Vamos fazer uma relação aqui com dinheiro. Com dinheiro. Falando de dinheiro, todo mundo sabe, né? Todo mundo entende. Vou fazer uma relação com dinheiro. Você tem uma conta bancária. Você tem um conteúdo monetário lá. Você tem um conteúdo financeiro lá. R$500. Então, esse é o conteúdo inicial. 1. Aí, você vai, não sei o quê, vai utilizar aquela conta, aquele conteúdo inicial 1 de R$500 caiu para 200. O inicial era 500, o final 200. Como é que eu calculo o delta dinheiro aí? É final menos inicial. 2 menos 1. Então, 200 menos 500. 200 menos 500 dá menos 300. Então, esse exemplo que eu dei aqui, ó, era 500, caiu para R$200. 200 menos 500, final menos inicial, vai dar um delta dinheiro
de menos R$ 300, menos, sinal negativo. Significa que você gastou dinheiro para danar, né? Gastar 300 contas assim, não dá não, né, gente? Então, esse aí é uma transformação exodinheiro. É uma transação financeira exodinheiro, tá? Diminuiu de 500 para 200. Agora, ao contrário, se você tem lá um conteúdo energético inicial, 500, vamos usar o mesmo conteúdo, 500. Aí passou para um conteúdo energético final, 700. De 500, subiu para 700. Nesse caso, se você for calcular o delta dinheiro, é final menos inicial. 700 menos 500 dá quanto? Dá mais R$ 200. Então, essa transação que você fez aí foi uma transação endodinheiro. Entrou dinheiro na conta. A exodinheiro saiu dinheiro da conta. Daí todo mundo entende, né? Aqui, ó, para a gente fechar a nossa aula, olha a representação gráfica. Que bacana, ó. Olha aí esse aqui, ó. A queima do etanol. Etanol, para quem não sabe, é esse álcool. É o principal componente do álcool, combustível, né? Desse álcool. Hoje, largamente empregado aí como combustível de veículos no Brasil, né? E tá caro para danar, né? Há pouco tempo custava R$ 3, R$ 2,80. Há poucos meses, hoje está custando quase R$ 5, né? Tem muita gente ganhando dinheiro nas nossas costas aí. Olha esse gráfico aqui, ó. Ordenada, nós vamos colocar a entalpia. Abscissa, nós vamos colocar o que aqui está chamado de coordenada da reação. Tem certos livros que apresenta, no lugar dessa palavra coordenada, apresenta o termo sentido da reação. E tem alguns outros livros que aqui na abscissa coloca uma outra palavra que eu não concordo muito não, mas aparece muito, tá? Chama caminho da reação. Esse termo caminho da reação não é adequado, porque a reação não sai caminhando, né? Não pega a trilha no meio do mato, não, né? Mas aparece coordenada da reação, sentido da reação, caminho da reação, ok? Então, a seta aqui indicando, ó, começa aqui, no início, e vai se deslocando no sentido esquerda para direita. No início, qual que era o conteúdo energético? Era esse, ó. É o conteúdo energético inicial. Olha lá, ó, H1. A fórmula do etanol é essa, tá? C2H6O. Essa equação aqui já está balanceada, tá, gente? E isso para nós vai ser importante. Vou falar isso na próxima aula. Então, etanol em combustão, reação com oxigênio, se transforma em gás carbônico e água. Olha que interessante, o conteúdo energético inicial é maior do que o final. Então, para que o conteúdo energético daqui, reagentes, chegasse aqui, produtos, uma certa quantidade, a ela aqui, ó, de calor fosse liberada para o meio ambiente. Essa reação aqui é o exemplo clássico de reação exotérmica, que libera calor. Muito importante na matriz energética brasileira, essa reação. Tá? O etanol no Brasil é produzido da cana-de-açúcar, né? Em outros países, não. Nos Estados Unidos é a partir do milho, o etanol, a obtenção dele. Na Rússia é a partir do açúcar de beterraba, e por aí vai, né? Tá? Tá lá, H2 maior, desculpa, H2 menor que H1, olha lá, H2 menor que H1, H2 menos H1 vai dar um sinal negativo. Vai dar um sinal. Aqui eu acho que é menos 1.300 e não sei quantos quilojoules. Esse valor aqui eu sabia de cabeça. Menos essa reação. Menos 1.300 e alguma coisa quilojoules para cada 1 mol dessa substância aqui, do etanol, né? Tá? Muito bem. Agora vamos ver a representação da fotossíntese. Olha lá. Opa, espera aí.
De novo, entalpia na ordenada, conteúdo energético. E na abscissa, o sentido da reação. Olha lá, vem daqui para cá. Pum, subiu, vem para cá. Ó. Nesse caso, o H2 é maior do que o H1. Olha lá, H1, H2. E início, pum, final. Reagentes, produtos. Olha aí a reação de fotossíntese. Tá? Essa energia aqui é principalmente da luz, né? Então, final menos inicial vai dar um valor positivo. Positivo. Ok, gente? Então, esses dois gráficos que eu apresentei para vocês aqui, ó, tanto da exotérmica quanto da endotérmica, ΔH negativo, endotérmica, ΔH positivo, endotérmica, ΔH positivo. São chamados de diagramas de energia ou gráficos de energia. Nós vamos trabalhar com isso aí, tá? Inclusive, no trabalho de vocês, eu vou pedir para vocês montarem um gráfico desse, um ou dois gráficos desses lá para mim. Tudo bem, gente? Na próxima aula, aí sim, lá vai ser online, tá? Nós vamos iniciar em equações termoquímicas. Ok, gente? Vou retornar para a nossa... Vou parar de compartilhar. Vou parar esse compartilhamento. Imagino que vocês já estejam me vendo, né? Eu agradeço a dedicação de vocês, tá? Não deixem de assistir esse vídeo na íntegra antes da nossa aula da próxima terça-feira, dia 25. Ok, gente? Um grande abraço para vocês. Vou parar, vou interromper a gravação. Até a próxima terça-feira.